aqui, nós temos um grupo de estudos, e aqui no curso de contábeis a gente separa em 2 momentos. Então, nesse momento, esse grupo de estudos está no 5º período, 5º eixo, né? E é o momento que nós nos dedicamos a temas específicos de interesse. E nós conseguimos formar uma chave de pessoas orientadas à gestão de organizações contábeis. Então, são movimentos que nós temos no curso, né, já há algum tempo, para favorecer o aprendizado, que ele é tão dinâmico e necessário, e que precisa estar associado, né, diretamente a modelos, a referências de organizações, para a gente entender melhor as dores, né, as expectativas e as potencialidades. Desde quando começamos a trabalhar com a Rede Integrar, a ASCAP e outras organizações, né, a NTW, foi muito relevante perceber a mudança de cenário dos negócios, né, e do posicionamento das organizações para a gestão, que é um mercado desafiador e que ainda continua a oferecer uma oportunidade muito relevante para quem inicia, né, quer ter uma experiência de contabilidade na sua essência, né? Então, dinâmica, fluida, com várias organizações atendendo, clientes que são empresas. Então, a gente fomenta muito a participação em organizações contábeis, porque por um tempo o curso de contábeis falava muito sobre vai para a auditoria, né? Procura uma empresa grande para você fazer contabilidade, né? E as organizações contábeis começaram a falar: olha, a gente precisa incentivar o trabalho em organizações contábeis, a geração de talentos para as organizações contábeis, para o desenvolvimento econômico, né? Para a abordagem com pequenas, médias empresas. E esse tem sido, então, o nosso desafio, né? A nossa proposta, que é de trazer essa condição. E estamos aqui com um grupo de trabalho muito interessante que envolve essa característica. Daniela, eu quero te agradecer por estar aqui representando o GET de Organizações Contábeis, né? Que é a característica da sucessão, né? Do legado, da empresa familiar, do avanço tecnológico de uma geração à outra, das características sociocomportamentais, né, na mudança da sucessão. Então, assim, você representar para a gente hoje, nessa conversa aqui, o nosso GET, que é o Grupo de Estudos Técnicos do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, né, que é composto por um grupo muito seleto, com a sua experiência pela empresa a qual já desenvolve um trabalho. Eu queria até abrir aqui para que você possa se apresentar, né, a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Daniela, sou sócia da Contabilidade Frutuoso Guimarães, sediada aqui em Curvelo. É uma empresa familiar, como a Josmária falou, estamos aí no mercado há quase 50 anos, começou com meu pai, né? Então a gente vem seguindo os passos aí há mais ou menos uns 25 anos que eu estou dentro da contabilidade, ajudando, né, nesse processo e vendo essas mudanças aí, a cada dia uma mudança mais de conduta, uma mudança de processos, e tentando evoluir para a gente não ficar para trás, né? Porque a gestão era de uma forma 30 anos atrás, ali mais ou menos, e hoje, se a gente não evoluir, a gente fica para trás, né? Porque novas tecnologias estão sendo agregadas todo dia, né? Cada dia uma novidade diferente, a gente tem que estar sempre aí atualizando. Quer contar um pouco, assim, Daniela, da experiência? Vocês são de Curvelo, seu pai Sim, iniciou. é. Ele iniciou em. Ele já tinha uma sociedade antes do escritório
virar Contabilidade Frutuoso Guimarães, né? Que era só dele, aí depois eu ingressei e aí virou uma sociedade. Então ele começou como na pessoa física dele mesmo, ali devagarinho, em 1984, que ele partiu para o ramo da contabilidade individual, né? Que antes ele tinha uma sociedade e ali começou bem pequeno mesmo. E naquele trabalho ali de boca a boca, no trabalho manual, que muita gente eu acho que está aqui nem deve lembrar, que aqueles livros de registro em caderno, não tinha acesso a computador, tudo feito manualmente, né? Aí quando eu comecei, a informática já estava em alta, internet. Então, assim, a gente veio buscando trilhar aí os softwares mais é dos softwares mesmo que a gente pode dizer, né? Os softwares, os aplicativos aí que são os programas de desenvolvimento do trabalho. Agora não, hoje a gente está aí tô vendo o representante da OMIE, né? Que nos ajuda aí na gestão do nosso trabalho e tem como a gente fazer não só aquela contabilidade básica, mas a gente tem condições de fazer uma contabilidade consultiva, né? É para onde a gente busca cada dia melhorar aí para agregar valor para nossos clientes, né? Hoje a gente tem um grupo seleto de clientes, não são muitos, mas são clientes que primam pela qualidade da prestação de serviço, né? Que é o diferencial. Temos dificuldades como todos, imagino que todo mundo que está numa organização contábil hoje tem dificuldade de contratação, tem dificuldade né, na questão da mão de obra, tem dificuldade de escolher ferramentas, né? Que são, né, as ferramentas que podem nos trazer e aprimorar o cliente ali com os dados, né? Que eles podem tomada de decisão, para tomada de decisão. Eu acho que é muita coisa no mercado, muita informação, e a gente que está aqui no interior, Josmara, a gente recebe muita informação, mas às vezes a gente não tem aquela troca. Então, é por participação em grupos de trabalho, participação nas convenções, participação em associações, eu acho que é o network mais efetivo que a gente tem para buscar estar sempre dentro do mercado. Exatamente, exatamente. Obrigada, muito obrigada por sua presença, né? Eu queria aqui também apresentar a nossa equipe da OMIE, que é uma parceira estratégica. Nós, já no segundo período, né, todos têm uma imersão com a aplicação, e isso muda muito o contexto da contabilidade, os desafios, né? E hoje eles estão aqui acompanhando também esse nosso seminário, que ele se prolonga por 3 dias. Hoje nós começamos um tema, depois na próxima, dia 26, nós teremos outro tema, que é o escopo de serviços, que é o João Vitor Bruch que vai falar, e depois nós teremos um terceiro tema que vai mais voltado para as tecnologias, né? Então, Rodrigo, bem-vindo. Muito obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. É a janelinha para eu me apresentar? Essa é a minha deixa? Muito bem. Bom, aqui estou vendo um rosto amigo aqui que já me acompanha há só 9 anos, né, Carlinhos? Então, já tem bastante coisa vivida, né? Eu costumo brincar que todo empresário contábil ele acumula duas boas funções, né? Empresário no Brasil e no ramo de contabilidade, né? Então, assim, é uma profissão multiprofissional, né? Então, é algo que exige dedicação integral e está dentro aqui do berço, né? Dentro da PUC, dentro dessa construção maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer recentemente. Tive com a professora Josmária, eu visitei a unidade, professor Diamante, enfim, a OMIE se posiciona como parceiro do contador, 100% dos nossos clientes vêm através de empreendimentos contábeis, né? Depois de 9 anos, eu tinha certeza que todo mundo sabia, até o dia que eu fui em um evento e me contaram isso como uma novidade. Então, eu fiquei muito satisfeito, né, de saber que a gente ainda tem muito trabalho a fazer.
professora Daniela, eu, assim, sou muito simpático à ideia da gente, pela via do ensino, construir pontes, então, desde já, contem comigo. E sou formado na área de tecnologia, tá? Sou mais colega de classe do Carlinhos do que do Thiago Vitor, né? Então, assim, tô no segmento há 15 anos, sempre na área de contabilidade, estou aqui também com a Sabrina e com a Ju, que são do nosso time também, tá? Para poder reforçar essa frente com vocês e esticar a corda e entregar o nosso melhor dentro do que é possível para melhorar 10 vezes mais na próxima. Muito obrigado, gente. Agora, então, eu passo aos nossos palestrantes da noite, né? Carlos e Marcelo, para que possamos, assim, somar nos comentários, nas experiências, como é a proposta aí do seminário. Os debatedores já estão aí, espero que todos possam contribuir. Boa noite, gente. Boa noite, Daniela, Rodrigo, Ju. Quem mais? Tá aqui? Deixa eu passar para ele aqui. E Sabrina, tudo bem? Meus colegas, Josmária. Eu vou me apresentar, depois deixo o Marcelo se apresentar, né, Marcelo? Aí depois eu passo para minha apresentação. Gente, eu sou de TI também, eu não sou como o Rodrigo, eu sou mais executor, o Rodrigo é um cara mais comunicador, ele sabe comunicar bem, tanto que vendeu o Omnia para mim, né, há 9 anos atrás. E estamos juntos nessa caminhada. Eu faço parte, né, da Previsa Contabilidade, é uma contabilidade de 47 anos. Estou lá desde os 13, também como a Daniela, né, e como a maioria das organizações contábeis são empresas familiares. Nós somos, né, somos uma empresa familiar. Meu pai fundou junto com Janira de Moreira, que hoje já não faz mais parte, né, da Previsa. E estou nessa luta desde os 13, estou com essa carinha de 60 anos, mas com 45. Então, estou nessa luta aí há quase 32 anos. E me formei como técnico em contabilidade, fiz análise de sistemas, me tornei programador e comecei, né, batalhar na tecnologia, na contabilidade. Mas o mundo dá voltas e eu tive que ir para a área de gestão. Então, esses temas, né, que a gente vai apresentar nesse seminário, todos eles nos interessam muito, né, principalmente para todas as empresas contábeis, principalmente para quem gere as empresas contábeis, né? E então vou deixar o Marcelo falar um pouquinho dele e depois eu volto para começar a apresentar um pouquinho do que a gente preparou. Obrigado, Carlos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo, né? O Carlos falou aí, a gente está com esse grupo de estudos aqui. Eu espero, né, primeiramente, que vocês gostem do tema, né? Vou me apresentar. Primeiramente, eu também tenho um pezinho na tecnologia, mas infelizmente eu não segui, né, nesse ramo. Eu sou técnico em informática pelo Pronatec. E aí, posso dizer para vocês, né, que infelizmente eu não tive uma oportunidade, né, de seguir carreira nessa área, mas eu não parei de buscar. Aí fiz alguns cursos, né, fiz outro curso técnico no Senai, onde eu tive o primeiro contato com a área de contabilidade, que na minha época a gente tinha que riscar lá o razonete, né, no caderno, fazer débito e crédito, né, que eu acho que é o beabá que todo mundo passa, né? E aí foi a minha primeira experiência na área financeira. E aí depois eu passei, né, por alguns estágios, né? Aí eu fui procurar me especializar mais, fiz gestão financeira, né? Curso tecnólogo. Só que em contrapartida, algumas coisas foram acontecendo, a pandemia, não tive oportunidade de fazer o estágio, né, infelizmente a pandemia ela virou muitas coisas, né, na vida de todos, né, e aí eu comecei essa graduação agora de Ciências Contábeis.
mas atualmente eu trabalho com atendimento ao público, né? Que foi o tema que a Josmária, que eu conversei com a Josmária, acredito que eu possa trazer, né, algumas dicas, né, e trocar conhecimentos também com os demais, né, com as demais pessoas que aqui estão, que vão debater, né, e eu espero que, né, que seja um seminário bom para a gente trocar ideias aí. Então é isso. Perfeito. Josmário, então eu posso começar a apresentar? Sim? Compartilhar minha tela, então? Confirme para mim se vocês estão vendo a tela, por favor. Sim? Bom, então vamos lá. Não, acho que Não? não está compartilhando, não, Carlos. Agora parou. Ué. Parou mesmo. Chama o suporte, Carlinhos. Pois é. Foi, agora foi. Conecta, conecta remoto Agora aqui foi. para mim. Ó, fechou de novo. Caiu. A hora que você maximizou, ele fechou a tela. Engraçado, é porque eu estou com um PDF, né? Deixa eu ver se eu. Tenta compartilhar já em modo de apresentação, vê se é isso. E agora? Estão vendo, né? Foi, perfeito. Agora foi. Beleza. Então, gente, já me apresentei. Eu escolhi um tema que, assim, como a Daniela lembrou, está cada vez mais difícil contratar, está cada vez mais difícil manter as pessoas. E a gente acredita muito, né, quanto empresa, e eu quanto pessoa, eu acredito muito que a gente entender as pessoas ajuda a criar equipes e capacitar pessoas melhor, tá? Então a gente vai falar sobre gestão de pessoas e perfil comportamental. A análise do perfil, né, sociocomportamental, a gente acredita que é essencial para melhorar a qualidade de serviço, né, porque a gente consegue identificar o indivíduo e permite formar essas equipes, tá? Cada um aproveitando as suas habilidades como colaborador, promovendo mais colaboração, desempenho e resultados. Eu gosto de falar que é colocar as pessoas certas nos lugares certos, tá? Tá, e o que é esse comportamento humano e esse perfil? Comportamento humano, né, é um aspecto da espécie humana em relação entre o organismo e o ambiente. O comportamento sempre é uma relação, interação entre os eventos, né, que circulam a pessoa e a própria pessoa, tá? A gente gosta de falar que é um conjunto de herança, né, cultura, né, ou crença, experiência de tudo que a gente usa, né, do que a gente viveu, a educação que a gente tem e também a atualidade, porque isso também permeia o nosso perfil. Por quê? Cada vez que fatos ocorrem no nosso ambiente, a gente faz a gente mudar o perfil ou até fortalecer o perfil, tá? Então, o perfil desde a infância, o indivíduo observa ações de outras pessoas, né? A gente começa a andar porque a gente vê outras pessoas andando, a gente começa a falar porque a gente ouve, né, nossos pais, né, enfim, a falar, e é mais um processo involuntário, inconsciente, né? E que a gente observa as pessoas mesmo e tenta compreender os seus comportamentos. A gente acredita o seguinte: a gente tem que se basear em algo, né, para poder melhorar. A teoria do perfil comportamental, ela já vem, né, lá da Grécia Antiga, com Aristóteles e Hipócrates, onde eles caracterizavam pessoas, né, de acordo com o seu jeito, com o seu
né? Modo de ser, tá? Então, fogo, água, terra e ar são alguns parâmetros, né, que usava Aristóteles para poder mostrar um pouco de cada um ou entender um pouco de cada um. Também tem essa questão de colérico, que também nada mais é que uma outra leitura. Essas metodologias, tem várias, né? Eu coloquei aqui algumas. Eu, por exemplo, quando eu faço o meu perfil, quando eu fico como executor, comunicador e planejador, mais ou menos. Eu falo, né, pelo último, porque é o que a gente usa, o DISC da Solids, tá? Que é o Coach Assessment, que é uma mistura, que eu vou explicar mais para frente. Mas a gente vai falar mais sobre o DISC, que é onde se baseia o Coach Assessment, que são, né, dominância, influência, estabilidade e conformidade. O que é a metodologia DISC? Né? Ele estuda os fatores de habilidades e necessidades básicas de cada ser humano, qual que é o ambiente preferido e como que ela se relaciona com o meio, como as pessoas se reagem sob pressão, como lidam com as mudanças e com os ambientes mais voláteis. Aí um comentário é que a maior parte das pessoas tem dois perfis como dominante. No Brasil, nós somos mais influenciadores, mais comunicadores. E é muito raro perfis opostos, que são, por exemplo, um comunicador com um analista. Então, é um caso muito raro, mas existem, tá? O que é cada coisa, cada perfil? Dominância. Eles são enérgicos, são autoconfiantes, gostam de desafios, são competitivos, eles gostam de fazer, eles se sentem bem fazendo. Eles não gostam de ouvir muitas explicações. Para eles, um comando é o suficiente. Os influentes, eles são persuasivos, entusiasmados, otimistas, relacionáveis, são comunicadores. Eles lidam muito bem com o atendimento ao cliente, né? A gestão de equipe é muito importante você comunicar. E, claro, sempre tem o revés, né? Para que eles façam alguma coisa, você tem que convencê-los, tá? Estabilidade. São estáveis, pacientes, têm ritmo constante, são conservadores, eles são planejadores, tá? Eles têm um método para fazer as coisas, sempre em ritmo, tá? Os conformes são precisos, detalhistas, organizados, diligentes. São analistas. Gente, como eu sou executor, tá? Como eu sou dominante, então, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem parar para perguntar, para falar, tá? Então, é porque eu sou eu gosto de terminar, de resolver, tá bom? E vamos lá, então. Aí, o que eu fiz? Conversando, né, com a Josmária, com os amigos de classe aqui, eu venho, né, lidando nessa área, tentando colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, a gente vem estudando que tipos de pessoas cabem em cada cargo ou função. Tá? Por exemplo, os auxiliares, seja auxiliar contábil, pessoal, fiscal, o que eles precisam, né, ter, na nossa opinião, ou na minha opinião? Eles precisam ter dominância e conformidade. Por quê? São pessoas que precisam executar, né, precisam lançar uma empresa, digitar uma nota, digitar um lançamento contábil, e tem que acertar, né, e tem que ser conformes. Então, o comportamento esperado deles são valorizar a rotina, ter paciência, foco e cumprimento de regras. Ideal para tarefas operacionais repetitivas. Focado em execução. Isso é o auxiliar. Como se fosse, vou falar assim, o chão de fábrica, né?
aquele que a gente precisa que produza, tá? O assistente, que já está um nível acima, ele precisa de ter um pouco de estabilidade e conformidade. Por quê? Porque ele exige um pouco de organização, atenção a detalhes e colaboração com outros setores, lida com prazos e processos internos. O analista já precisa de tomar decisões técnicas. Então, ele precisa de conformidade e influência. Em áreas com pressão, o perfil I ajuda a mediar conflitos. Em algumas empresas, no caso, né, da Previsa, a gente está dividido nesses 5 cargos. Então, algumas empresas têm o analista como topo, né, da, da parte operacional de um departamento. Então, às vezes, essa pessoa também precisa de dominância, porque muitas vezes ele precisa liderar as pessoas e até fazer contato com o cliente. Então, fica aí um adendo no analista, tá? Quando você tem um coordenador, né? Hoje na Previsa, a gente está dividido entre áreas, né? Como, por exemplo, a gente tem a célula, né? Special, que são as empresas pequenas, em suma, né? A business, são empresas médias, e as corporate são as empresas grandes. Então, cada área dessa tem um coordenador. E ele lidera as pessoas e os processos, né? Eles têm que ter influência e estabilidade para isso. A influência garante o comando e a direção, né? E o S promove o apoio à equipe e a estabilidade no ambiente. E em cada departamento, né, contábil, fiscal, pessoal, tem o gerente, que precisa ser equilibrado, né? Principalmente tem que ter dominância, influência e conformidade. Ele toma decisões estratégicas, se comunica com os clientes e sócios, garante que tudo esteja em conformidade. A dominância lidera com visão, a influência motiva e comunica, e a conformidade cuida da parte técnica e legal. Então, ele tem que ser um generalista, né? O gerente. Carlos, aproveitar para te perguntar, então, Vamos lá. sendo na estrutura, o coordenador, ele é por departamento? Ele é por departamento e por área. Porque, assim, a gente O está gerente dividido. é por área. O gerente é por departamento. Ah, departamento, gerente. Departamento. Então, é o gerente fiscal, tá? Então, A gente fala gerente de pessoas e processos. o coordenador está submetido ao gerente? Está. Uhum. Porque, assim, a gente acredita que a gente tem que entregar de acordo com a dor do cliente. Os clientes special, que são os clientes pequenos, eles querem conformidade. Eles querem a guia, eles querem nem o balancete, às vezes eles não querem, mas ele quer pagar tudo em dia, ele quer, sei lá, fazer um parcelamento de uma dívida, ele quer a tempo e a hora. A gente não precisa ficar o tempo todo conversando com ele. Então, são os clientes menores. Os clientes business são aqueles que já são médios para grandes, que já têm uma complexidade fiscal, que já precisa de começar a estudar o modelo tributário. Então, são aqueles que precisam de um outro tipo de atenção. E os clientes corporate são os clientes maiores, que já precisam tanto da parte fiscal quanto da contábil, que já pegam um balanço, já estudam o balanço, já se baseiam no balanço para tomar decisões estratégicas, né? Então, cada área dessa está dividido em contábil, fiscal e pessoal, e cada área tem um coordenador. Então, acima dele tem um gerente de pessoas e processos, que a gente fala que é pessoas de processo do fiscal, pessoas de processo do contábil e do pessoal. Certo? Certo. E aí, aproveitando, para a gente ter o volume de pessoas, né? Nós já até fizemos um estudo aqui, né, sobre a estrutura das organizações no Brasil, né? A gente andou lendo uns dados aqui, que
a função de gerência ela é bem menor em relação a auxiliar, assistente, né? E hoje na Previsa, na sua experiência, como que está essa parte do auxiliar assistente? Qual que é o volume, né, de funcionários em relação à coordenação, gerência? Quantos funcionários, um coordenador? Não vou te falar se é o certo, mas, por exemplo, vamos lá. Nós também temos nichos, né, na Previsa. A gente tem a área médica e a área de telecomunicações. Então, além do Special Corporate Business, tem mais esses dois. Então, varia um pouco de quantidade de pessoas. Para cada área tem um coordenador e tem um gerente geral. Então, na operação, hoje, a gente tem mais ou menos 120 pessoas. Por que na operação? Além, né, de contato fiscal pessoal, eu tenho marketing, tenho RH, né, tenho processos, tenho expedição, e tenho a parte comercial também, que se divide em gerentes de sucesso e os comerciais mesmo, né? Como é que fala? Agora eu esqueci os termos, mas que faz contato, né? Que faz Turma de CS, né, não? closer, isso, me ajuda, closer, Boa. Sim, isso. O Hunter, o Farmer, tá todo mundo lá, né? Isso, exatamente. Então eu tenho também esse tipo de profissional lá, né? Além da diretoria, claro. Então, por exemplo, na parte, no fiscal, no special, eu tenho alguns estagiários na linha de produção, vamos falar assim, tenho um auxiliar e um assistente, e um coordenador, não tenho assistente. Aí chega na business, eu já tenho, não tenho estagiário, tenho auxiliar, analista, auxiliar, assistente e analista. Já na corporate, que são empresas maiores, eu não tenho auxiliar. Eu tenho assistente, tenho mais de um assistente e alguns analistas. Isso. Então, a gente escalona mais ou menos isso. Até porque a gente faz o plano de cargos e salários. Inclusive, acabamos de renovar o plano de cargos e salários, o estudo, com o pessoal da Aquila, não sei se vocês conhecem. Refizemos nosso plano de cargos e salários, até porque estamos estruturando para fazer participação nos lucros e resultados, né? Participação nos resultados para as pessoas. Então, te respondi isso mesmo? Era isso? Perfeito. Beleza, então vamos lá. Voltando ao DISC, e falando sobre a experiência do cliente. Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente tem que combinar, né, o entendimento da própria pessoa, do perfil da própria pessoa, o desenvolvimento das soft skills complementares, que a gente vai especificar um pouco agora, e a leitura do perfil do cliente. Por quê? Você tem muitos clientes que às vezes são mais informais, então você tem que ter uma soft skill de saber interpretar isso e não ser muito formal, né? Ou, ao contrário, ele precisa de ter uma atenção especial com esse cliente, ele não aceita qualquer pessoa, qualquer linguajar, isso tudo a gente tem que ver, né? A gente tem que prestar atenção. As pessoas dominantes, os pontos fortes, objetividade, foco em resultados, agilidade e resolução dos problemas. As soft skills de impacto são as resoluções rápidas de conflitos, proatividade e confiança na condução. Isso tudo para a gente melhorar a experiência do cliente, tá, gente? Os estáveis. Escuta ativa, paciência e confiabilidade. Soft skill. Acolhimento emocional, persistência, cooperação e discrição. Os influentes, que são os melhores para poder lidar com os clientes, para poder, né, conversar com os clientes, precisa de carisma, entusiasmo, comunicação leve e persuasiva. A soft skill, né, soft skills de impacto.
empatia, relacionamento interpessoal, motivação e comunicação positiva. Um adendo aqui, com o passar do tempo, a gente foi vendo que a gente tem hoje a figura do gerente de sucesso, né? E o gerente de sucesso, ele não podia ser uma pessoa apenas influenciadora, não podia ser comunicativa apenas. Ele precisa também ter uma parte analista, uma parte executora. Então, ele tem que ter um equilíbrio. E ele tem que ser mais técnico, porque muitas vezes essa pessoa ela lida diretamente com o cliente e o cliente é, demanda dele algumas perguntas técnicas que se ele não souber, se ele tiver que ficar demandando equipe para isso, o cliente fica insatisfeito. Então, a experiência do cliente fica ruim. Então, fica, né, assim, o ponto de atenção é que, para o contato com o cliente, não basta ser apenas comunicador, né? Tem que ter, assim, tem que ser técnico, tem que ter o conhecimento técnico. E, por fim, como conformidade. Os pontos fortes: precisão, comprometimento com regras e atenção a detalhes. E as soft skills de impacto: capacidade analítica, transparência, responsabilidade e ética. A gente tem, por exemplo, a área de processo. Estamos, inclusive, implantando a ISO, né? Não pelo fato de ter ISO, mas sim pelo fato de controlar os processos melhor, né? Eu não estou preocupado com o título de ISO, mas preocupo com controlar os processos. E eu tenho 2 profissionais só para isso, e eles são totalmente analíticos e planejadores, né? Eles fazer gráfico, fazer a estrutura de project, é com eles mesmos. Impressionante. Eu fico doido com esse povo. Vamos lá, então tá. E cultura da equipe. A cultura da equipe, né, ela é o conjunto dos perfis de cada um. Então, e o que é cada pessoa dentro da equipe? Os de dominância são líderes, né? Eles contribuem com foco e tomada de decisão. Eles levam as pessoas. Eles podem ser confrontadores, o que pode gerar tensão se a cultura não valoriza franqueza. Os comunicativos e motivadores, eles trazem energia e otimismo, criando uma cultura mais aberta e positiva. Podem evitar conflitos, o que impacta culturas que existem confrontos diretos. Os estáveis são cooperativos e impacientes, promovem cultura de apoio, escuta e harmonia. São os colantes da equipe, mas podem resistir a mudanças rápidas. Os estáveis, um detalhe: você não pode passar para ele as coisas de qualquer jeito. Você tem que explicar para ele, falar assim, como é que você vai fazer, assim, 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 para poder ele chegar e planejar o que ele tem que fazer. E conformidade são analíticos e precisos. Criam uma cultura orientada a regras, qualidade e processo. São ótimos para manter padrões, mas podem ser vistos como inflexíveis. Aí eu coloquei a questão, né, sobre comportamento sob pressão, e depois eu vou falar sobre um pouquinho sobre o profile, né, que é o coaching assessment, para ver como é que é feito. Dominância, né? Quando o dominante fica pressionado, ele fica impaciente e pode ser até agressivo. Eu sou um deles, mas é claro que com a idade eu não sei, não fico mais agressivo, né? Enfim. Os influentes se tornam desorganizados porque eles são emocionais, eles têm que ter a sua aprovação. E quando você pressiona, isso afeta a confiança do influente, então ele fica, nossa, sou a pior pessoa do mundo. Os estáveis tendem a se retrair, evitam conflitos e resistem a mudanças. E os conformes tornam excessivamente críticos, com eles, indecisos ou paralisados por medo de errar. A pressão aumenta a sua autocobrança. Eu coloquei, foi isso aqui. Tá. Vamos lá. O que acontece? Para quem está chegando agora, nós fizemos um trabalho onde a gente pegou
alguns artigos relacionados com a área. E eu gostei muito desse artigo que fala sobre a influência do perfil comportamental na análise do balanço patrimonial. Eles fizeram um estudo onde eles entrevistaram mais de 30 pessoas com perfis diferentes, deram o mesmo balanço para cada um, e, de acordo com o perfil, eles analisaram o balanço de uma forma, para a gente ver que isso faz sentido. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho, mas se a gente pensar como colocar as pessoas certas no lugar certos, a gente vê que faz sentido. E como é que funciona como é que funcionou nessa análise de balanço? A dominância, a, as pessoas que analisaram, os contadores que analisaram, foram mais diretos e objetivos nas suas respostas e opiniões sobre as demonstrações contábeis, expressando de maneira precisa, firme e agressiva. Ponto. Né? Dominantes. Resolveu, acabou. Os influentes, que gostam, né, de comunicar, as opiniões foram bastante otimistas e percebe-se a necessidade de oferecer o máximo possível de detalhamento e aprofundamento daquilo que se informa, procurando facilitar a compreensão dos usuários. Eles querem explicar, né? Os estáveis procuraram ter um posicionamento neutro, utilizando termos como aparente, parece. Eles costumam ser ponderados, não gostam de entrar em confronto. Buscam sempre o equilíbrio e harmonia nos relacionamentos e ambientes. E os conformes tiveram um discurso mais formal, específico e ligado exclusivamente aos fatos. Por quê? Porque, como eles não tinham todos os dados, eles não podiam falar mais, eles tinham que se aprofundar mais para poder expressar suas opiniões. Isso mostra a mesma coisa, né? O mesmo fato visto de formas diferentes, porque são perfis diferentes. E, enfim, agora, Josmar propôs um debate e eu colocou algumas questões, eu coloquei mais duas, viu, Josmar? Para a gente discutir. Se a sua equipe está preparada para lidar com a pressão dos clientes, né? Como é que você mede o alinhamento entre comportamento e resultado? Em tempos de home office, quais os perfis mais indicados para isso? E qual o melhor perfil para um auditor, por exemplo? E é isso. Como apresentação, eu coloquei aqui, né, com uma frase que eu gosto muito, que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. Simon Sinek. Ok, obrigada, Carlos, por sua colocação. Eu queria né, falar aqui as perguntas para o debate, né? E ouvir um pouco aí também de você como tem sido essa percepção desde que vocês aplicaram, né, essa tecnologia de avaliação, se houve algum redimensionamento na equipe, como é que foi o resultado, como que você tem vivido essa aplicação no seu dia a dia? Ótima pergunta. A gente não diminuiu nem aumentou. Na verdade, a gente consegue manter mais as pessoas, né? Porque a gente consegue aproveitar melhor elas. E elas se sentem mais à vontade na posição que estão. Nosso turnover está menos de 1, para ter ideia. Na verdade, a gente às vezes força, né? Mas é por opção nossa. E a gente faz, né? Hoje a gente utiliza a plataforma da Solids, o Coach Assessment, né? Através do Profile. Profile, ele mistura, né? Ou ele agrupa algumas metodologias, a DISC é a principal delas, e a gente consegue perceber
no momento em que estão as pessoas, eu, por exemplo, que hoje em dia eu estou mais analista e planejador, pelas funções que eu estou exercendo hoje, é que as pessoas mudam, né? Mudam de acordo com o ambiente, de acordo com o momento de vida. Teve uma época aí que eu saí para poder atender cliente. Então, fui comunicador, né? Quando eu fiz o profile, a gente faz em 6 meses, a gente faz a avaliação. E por quê? Justamente porque muda. Então, quando eu fiz o profile, eu estava como comunicador. Hoje em dia, que eu fiz tem pouco tempo, eu estou como analista, planejador e executor. Então, mais, para os três, assim. E uma coisa interessante é que a gente não... Primeiro, que a gente não contabiliza mesmo nos lançamentos contábeis os investimentos que a gente faz em equipe. E as próprias pessoas não valorizam esse tipo de metodologia ou de estudo para o dia a dia delas. Porque se a gente consegue aproveitar melhor das pessoas, consegue manter as pessoas, a gente cresce, consequentemente todo mundo cresce, né? Inclusive teve um artigo que eu estudei que fala muito sobre isso. Mensuração e contabilização dos recursos humanos sob o ponto de vista de seu potencial de geração de resultados. É um dos que a gente estudou, né? Até a forma de contratação, até a forma de contratação é um benefício que as pessoas não percebem. A gente faz, né? O DISC faz, até as 5 linguagens do amor a gente usa no Previsa. Não sei se vocês conhecem, né? Assim, eu acho que a maioria conhece. Enfim, mas é isso. Estou começando a falar demais. Então Querem falar vamos alguma lá. coisa? Daniela, quer... Verificando aqui as perguntas, né? Sua equipe está preparada para lidar com pressão de clientes? Eu falo que na minha experiência aqui, num pequeno escritório de contabilidade, acho que não. Né? A gente, há um tempo atrás, logo que saímos da pandemia, eu tentei fazer essa verificação de qual, né, do perfil de cada profissional, em que eles estavam, o que tinha de característica, em quem eu podia colocar mais direcionamento para a área de análise, para a área operacional e tudo. E fizemos com uma psicóloga e tudo, e não surtiu o efeito que eu esperava, né? Vendo essa aplicação aqui desse modelo, né, que o Carlos aplicou aí, deu uma outra visão, né? Para a gente que está aqui no interior, que a gente trabalha com poucas pessoas, a minha equipe não tem mais do que 10 pessoas. Eu hoje, no meu ambiente lá, eu tive que voltar para o operacional. Eu estou no executor, além de fazer a análise. Então, eu estou mais executando do que analisando, por falta de mão de obra, por não ter conseguido adequar o pessoal e retê-los, né? Porque essa geração nova agora, elas não querem muito comprometimento, né? A hora que apareceu a primeira dificuldade, se a gente não analisar o perfil de acordo com o que foi mostrado aí para a gente, que eu achei muito interessante e eu acho que é muito eficiente, eles vão embora. Apertou um tiquinho, não é característica daquela pessoa, apareceu uma outra oportunidade, Sim. pronto. Te deixa na mão e aí você tá com essa dificuldade, igual eu estou tendo aqui nesse momento, tendo de gerenciamento, de ter que voltar para o operacional, de ter que rever minha equipe, de trabalhar um por um primeiro. No momento, por exemplo, a gente está trocando o software, né, operacional da contabilidade. Então, assim, as dificuldades de um escritório do interior, por ter poucas pessoas, né, pouco acesso
a essas ferramentas, talvez por falta de tempo mesmo e de gerenciamento, aí no caso, de gerenciamento do próprio escritório, eu acho que a equipe não está preparada para lidar com a pressão do cliente, não, sabe? Aí fica mais por conta no papel do gestor mesmo, ali, do gerente, dos cargos mais altos. Gerente, sócio, que a equipe em si não consegue lidar com isso, não. Verdade. É uma visão muito legal que vocês trouxeram, porque dentro da equipe a gente tem um empreendedor contábil, né? Logicamente eu tenho que fazer o advogado aqui, né, gente? Mas a gente tinha uma apresentação em 2016 que em áreas de conhecimento que o empreendedor contábil lhe dá, várias técnicas, tá? Esquece uma área mais sutil, igual essa que o Carlinhos falou muito bem, que é a área de gente e gestão, passava por 12 áreas de conhecimento. Imagina um empreendedor contábil, o escritório médio aí, né? Não tem uma big estrutura igual a Previsa, por exemplo, que tem que fazer isso sozinho, né? Então, isso é muito sério. E olha que em 2016 a gente não falava tanto de reforma tributária, inteligência artificial e automação de processos, né? Que são três alavancas aí que estão correndo dentro dos escritórios contábeis e que a gente vê cada vez mais conteúdo. O Carlinhos aí, graças à dedicação única e exclusiva dele ao sucesso, ele consegue ser autoridade em quase as 3 áreas ao mesmo tempo. E é isso, né? A jornada do colaborador, a gente estuda isso muito na OMIE, tanto para a gente quanto para escritórios contábeis. A gente tem uma ideia de projetos de gente e gestão dentro das contabilidades, roda no Brasil inteiro. Está numa segunda fase experimental agora. A gente rodou um protótipo ano passado. Aqui em BH a gente não chegou a rodar com nenhum escritório, né? Afinal, é difícil achar gente para rodar um projeto desse internamente. E o desafio é justamente esse. Vocês, enquanto tem que... O Carlinhos tem um número maravilhoso de turnover, né? Um turnover de 1% para uma empresa do tamanho da Previsa não é fácil, né? O colaborador gosta de conversar com uma pessoa influente, ele gosta de sentir que tem uma esteira para crescer ali, mas é aquilo que a Daniela falou, né? E a contrapartida com a empresa, como que fica esse jogo, né? Então, é uma balança, é algo que cada dia mais demanda dos escritórios contábeis, e aí falta aquele recursinho chamado tempo, né? Então, ali na segunda pergunta, quando eu vejo como é que você mede, né? Para mim, a melhor métrica, ela sempre vem de tempo, né? A gente tem contratado X tempo, né, com as pessoas. Então, como é que tem sido a eficiência desse tempo? Então, é uma outra provocação que a gente leva para os escritórios contábeis. E em tempos de home office, a briga do tempo fica mais interessante, né? Mas não vamos chegar na última pergunta ainda. Calma. Por exemplo, a gente aprendeu. Hoje a gente está com 20, 30% de pessoas em home office, híbrido, definitivo, assim. E uma coisa que eu já te falo, os comunicadores, na área na operação, é difícil ficar em home office, porque eles precisam de gente perto, precisam lidar com, né, ouvir gente conversando, ouvir e trocar ideia e tudo mais. Os comunicadores em casa, nenhum que eu tenha funcionou. Eu acredito até que para esses telemarketing da vida até funciona, porque eles ficam o dia inteiro no telefone, mas para a área contábil não funcionou. E hoje a gente mede, tudo a gente mede tempo, né? Como o Rodrigo falou. Se, até se o colaborador vai fazer um curso ou vai no banheiro, tudo a gente tenta medir com o tempo. E a gente está conseguindo pegar o tempo que cada cliente utiliza de cada colaborador,
quanto que cada colaborador, né, quantas empresas ele faz, quanto que ele faz, quanto que esse cliente está me demandando de acordo com o que ele foi contratado e com a gente tem um histórico de tempo de acordo com esse cliente que tem X lançamentos contábeis, X pessoas, X notas fiscais, ele demandaria tanto tempo. Então, quando ele entra, ele já tem o tempo dele especificado. Se ele passa disso, rapidamente a gente consegue ver. Ah, passou por quê? Porque ele está demandando mais. A gente tem condição de trabalhar numa importação de dados para poder adequar esse tempo. Ah, não, ele liga muito, vamos olhar com ele, vamos aumentar o honorário dele. Então, a gente consegue fazer isso, né? A gente está conseguindo fazer isso bem feito, assim, de algum tempo. E já não tem mais trabalho nenhum nessa área, né, Carlos? Agora não tem nada te esperando na hora que você terminar aqui, não é isso? Não, Não tem, não. Tá tudo tranquilo, o não tem imposto de nenhum renda ele processo para para. automatizar, tá tudo O certo. serviço da gente para, né, para o imposto de renda, para a gente fazer imposto de renda, né, Daniel? Então, né, o governo fala, não, você não precisa entregar nenhuma guia, não, vocês podem fazer o imposto de Não, renda, pode. não é? Pode deixar Em de lado, vamos fazer paralelo, só imposto de renda. Quem em, dera. em paralelo, monta planejamento tributário para reforma É. tributária também. Exatamente. Afinal, você precisa de novidade, né? Exatamente. Tem que Tenta ter implantar o nome turbulência. nos clientes, né, para ajudar na reforma tributária. É. Dentro dessa harmonia, né, de interação, de compreensão, eu acho muito válido comentar essa alteração que é o desenvolvimento, né, humano. Então, a cada 6 meses eu vou fazer um alinhamento e vou ter... e a consciência, a autoconsciência do colaborador é muito importante para que ele entenda, né, inclusive o trabalho que ele tem a desenvolver e quais são as skills, né, que ele tem sido confiado ou valorizado. Então, a expectativa desse trabalho de alinhamento vem tanto pela compreensão da empresa sobre o potencial, mas especialmente dele, sobre a condição como ele se porta, né? E à medida que ele desenvolve, ele observa, tem esse autoconhecimento das emoções, a qualidade, Marcelo, acredita assim, não só do serviço na organização, mas da possibilidade das relações interpessoais, né? Eu vou me controlar, que eu estou no ônibus, aconteceu isso, aí eu já sei que eu vou estourar, mas eu vou me controlar porque eu sei que não vai ser bom para mim, né? Eu chego em casa e conscientiza de que fez uma coisa porque agiu por impulso, que poderia, né? Então ele começa a se ver e ver como viver melhor, né? Então é aquela transcendência que a gente observa, uma dor muito grande na nossa geração de jovens hoje, de ser feliz no trabalho, né? Mas ele tem que ser feliz, ele tem que ser resolvido. O trabalho pode ser realmente que tenha trabalhos muito enfadonhos ou que tenha situações que sejam desconfortáveis para alguma leitura, mas o importante, eu acho que quando a gente vê o potencial da organização contábil, é que ela comporta todos os perfis. Não é? É um organismo e assim todos os perfis são bem-vindos. E as pessoas não são, eu nasci assim, poliana, né? Elas têm um percurso ali que é da adaptação ao meio e da forma como ela quer se desenvolver. Então, essa forma de abordagem seria muito útil, eu acredito, para os jovens à medida que vão se conhecendo, entenderem, né, esse desafio que existe entre realização pessoal e sobrevivência, né, escolha, ideal de profissão, e todos passamos por isso, né?
Então, eu queria saber aqui, aproveitando um pouco da Daniela, em algum percurso da sua vida, em algum momento, você teve uma impressão de que a organização contábil não te cabia, assim, você queria partir para outros lugares porque ela não te permitia ser essa expressão da humanidade que você tem, né? Esse ser social que você É, sim, já tem, né? Assim, eu sou formada em administração de empresas, primeiro, depois eu fui fazer o curso técnico de contabilidade, depois eu fiz ciências contábeis. Então, logo que eu comecei, eu tinha uma visão administrativa, né? Então, quando eu comecei a lidar com contabilidade, com os processos, né, há uns anos atrás aí, falei, gente, não é por aí, que não é isso que eu almejava, né? E aos poucos você vem lidando com, gostando, trabalhando ali e buscando sempre se adequar, né? Se adequar àquele trabalho, porque você passa a gostar. Contabilidade, eu falo uma coisa, ou você ama, ou então você deixa, porque você tem que gostar muito de estar ali, dos desafios do dia a dia, é muito técnico, é muito. Mas não deixa de ser humano, né? Então, assim, lidar com pessoas, eu vejo a diferença de equipes passadas para equipes de hoje, e a gente tenta levar o melhor para eles e busca que eles também, uma troca, né? Nos dê aquele melhor ali. E tem hora que dá vontade de falar assim, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa de estar aqui? Mas eu acredito que sim, e que a gente tem que buscar mesmo desenvolver os dois lados, tanto a parte dos colaboradores como a parte de gestão, né? Eu acho que aí é uma engrenagem, todos os dois têm que seguir juntos para a gente obter essa felicidade no trabalho. Eu até me preocupei aí com essa nova NR que a gente tem que preocupar com, né, com o psicológico da pessoa, com o estresse. Meu Deus, a gente vive num ambiente altamente estressante. Todo dia uma legislação nova, todo dia uma obrigação nova. Como que a gente vai cuidar dessas pessoas? Isso é um ponto que me aflige muito, porque eu acho que eu tenho um pouquinho da parte assim, humana, sabe, assim, mais aguçada, que estou sempre percebendo ali o comportamento de um, o comportamento de outro, e aquilo acaba, quando eu não consigo resolver, acaba me afetando, e às vezes falo assim, ó, será que eu estou aqui, é isso mesmo, para onde que a gente vai, como é que a gente vai conseguir ser feliz, tanto o nosso colaborador, quanto nós, né, sócios, gerentes, empresários da área contábil. Ter um alívio, uma paz, uma tranquilidade no que a gente faz. Mas que de vez em quando dá uma vontade de dizer, meu Deus, será que estamos Será que é isso que é contabilidade? Mostrar para o jovem que está chegando agora, pelo menos o pessoal que está saindo aí da faculdade, que a contabilidade não é só essa coisa maçante. Ela é, assim, né? Quando a gente faz análise, quando a gente tem oportunidade de passar aquele trabalho que você fez para o cliente entende e valoriza, nossa, é uma satisfação imensa. Daniela, Não sei se eu consegui responder, Josimar. Sim, muito rica a sua contribuição. Eu queria comentar, assim, eu estudo muito a relação das profissões, né? Fazendo uma comparação da tecnologia, que eu acho que aqui o pessoal da OMIE, Rodrigo, as outras meninas podem falar também, né? E da contabilidade. Então, quando você pensa assim, eu vou trabalhar numa startup, o que você vai fazer nessa startup? Vou sentar lá e programar o dia inteiro. Vou ficar lá, ó, no meu código. Mas a startup tem lá uma cesta de basquete, uma mesa de ping-pong, um espaço de descompressão, não é? Ela surgiu em um conceito de sociedade, de bem-estar ao colaborador, sem o estereótipo que a gente teve da liderança das organizações contábeis, que eram pessoas por natureza, né? Assim, por perfil, né? Aí que vamos voltar às definições, né?
mas pessoas mais do lado azul, né? Mais assim, introspectivas, mais atenta aos dados e menos relacionais, né? Era como se você fosse um contador relacional, você não era bom técnico. Né? Eram tido assim, ele dá uma escorregada, ele quer mais ser amigo do que, né, do que me trazer aquela lei específica. E claro que a profissão ela tem esse perfil muito estereotipado do auditor, né? Que é aquele que duvida de tudo, que traz um ar de dúvida, de observação e de investigação sobre o que está sendo dito, né? Então, o clima interno das organizações criava essa dificuldade. E quando você olha, aí quero saber aqui, né, Rodrigo, aí na sua experiência, você está vendo o pessoal lá no desenvolvimento, mas a parede é colorida, ele pode personalizar a baia, na hora que ele sair, tem ali uma cesta de basquete para ele brincar, tem um videogame para ele jogar, aí aquele lugar, mesmo sendo uma tarefa, vamos dizer, tem criatividade, tem coisas diferentes numa programação? Tem. Mas tem muita parte que é testar, que é corrigir, que é fazer de novo? Tem. Então, por que que, né, ficou esse estereótipo tão grande para a organização contábil? Se é atenta, um erro num programa dá tanto prejuízo quanto, ou, né, assim, equivalente ao erro num cálculo, né, assim, num registro indevido, numa parametrização indevida, e por que somos tão diferentes como organizações, né, e esse apelo que a startup trouxe, que todo mundo quer trabalhar numa startup. Chegou uma época que era super legal, né? Você tinha que ter um freezer de Heineken, não era isso? Você tinha que ter uma cadeira bacana, uma parede multicolorida. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa startup e passou um filme aqui na minha cabeça agora, enquanto você falava. E a OMIE, quando eu a conheci também, ela estava assim, pré-startup, né? Então nem se posicionava como startup ainda. E aí ela sim aderiu a essas práticas. É uma coisa muito interessante, porque quando a responsabilidade do time está muito alta, e aí quem já teve dentro de startup vai confirmar comigo, você não vê as pessoas olhando para a cesta de basquete, você não vê as pessoas hipercompensando nessas coisas, né? Quando começou esse movimento de horizontalização, estou indo para o Vale do Silício esse final de mês aqui agora, né? Até não poderei estar em todas as nossos encontros aqui. Aliás, poderei porque vai ser online, né? Mas assim, eu estou indo lá justamente para ver algumas coisas dentro de empresas, né? Que lá é o berço. E isso dentro dos escritórios contábeis não teve uma aderência ainda muito grande, salvo raríssimas exceções. Carlinhos está aqui, né? Então, assim, a gente sabe o clima que a Previsa tem, é outro cenário, né? Quando você entra numa contabilidade, as coisas fluem, né? Tem uma cultura e tem aquela frase, né? O seu time, como é que é? A sua cultura. Alguém me lembra? Juliana, você é melhor que eu de frase. Vamos lá. Tô tentando lembrar para te ajudar, mas tá bom. O seu time come a sua cultura no café da manhã, é uma coisa É assim. uma coisa assim. Algo bem nesse sentido. Então, tudo começa com cultura, né? E a gente ainda vê dentro de escritório de contabilidade resistência à mudança. Assim, nossa, o cara que vende tecnologia falando de mudança. Fala assim, então, né, precisamos ter essa conversa. A mudança, ela vem, obviamente, para a gente ficar mais competitivo, ter uma melhor condição de trabalho, ser mais feliz no trabalho. Eu imagino que uma contabilidade que é mais eficiente em seus processos, ela consegue ter distribuição de lucros, ela consegue fornecer aos seus colaboradores
um ambiente de crescimento. Turnover é uma coisa muito dolorosa dentro de uma contabilidade, principalmente se for numa frente de relacionamento, né? Tem todas as diretrizes, todas as éticas que podem vir por causa disso. Então e é um negócio que ele já é, sei lá quantos anos, centenário? Alguém me ajuda aqui. Tem quantos anos desde o primeiro empreendimento contábil, né? Que por si só é um sinal de que a gente precisa de mais empreendedorismo dentro da contabilidade. Então, uma coisa de empresários contábeis, né? Vamos no RD Summit? Vamos ver o que tem lá no RD Summit, né, Carlinhos? Vamos ver o que está acontecendo lá. Vamos conhecer uma Solids. Solids é de Belo Horizonte, né? Então tá ali, Tomé de Souza, tá fácil, né? Então vamos nos envolver com a inovação, porque a inovação vem, né, ela não aceita desaforo, é uma coisa muito interessante, mas é volto na minha primeira fala. Quantas áreas de conhecimento o empresário contábil tem que lidar? Então, tem que buscar boas parcerias, tem que buscar bons colaboradores. Daniela, o trabalho não acaba, você sabe disso muito melhor do que eu, né? Então, é um infinito que existe É um ali infinito. dentro, de fato, né? É uma coisa assim, não acaba dentro da OMIE, Sabrina e Ju, que estão aqui comigo. A gente vive exatamente isso, uma constante mudança. É o mesmo processo desde sempre. O como se faz, ele muda sempre. E é a realidade de um escritório contábil. As obrigações são, claro que vocês ganham novas obrigações a cada tempo que passa. Isso é um outro detalhe. Mas o que se faz só muda o como. E aí ele vai para um como mais automatizado, né? Quem conheceu o XML por causa da nota fiscal? Levanta a mão. Não, o Carlinhos, Carlinhos já conhecia antes, mas o Carlinhos conhece muita gente que conheceu o XML por causa da nota fiscal, né? Então, passa por isso, né? As empresas contábeis, elas estão sempre correndo atrás de agentes de transformação, né? E não tem fórmula pronta para mudar, né? Um grande palestrante que eu conheço chama Roberto Dias Duarte, ele falava, mudança é sempre muito bom para os outros, né? Então, assim, a gente tem que escolher as mudanças. Olha, não vou mudar tudo de uma vez. A gente estava recentemente aqui também na unidade falando sobre isso. Olha, vamos parar de mudar um pouquinho, vamos escolher uma ou duas, né? Porque é isso. Se você tentar fazer todas, você não vai fazer nenhuma e não vai extrair o máximo, né? Esse passo aí que a Previsa deu junto com a Solids é um passo que muita empresa tenta dar, e não só contabilidades, né? E não consegue botar para rodar, né, Carlinhos? Não é nada fácil, não é nada fácil. E provavelmente, quando chegou no final do processo, viu que tinha um monte de outras coisas para entrar no processo. Você fica para um próximo loop. Enfim. A provocação é excelente, professor. Eu poderia render isso aqui até meia-noite tranquilamente, tá? Mas é cultura. A princípio, eu aposto nesse cavalo. Muito bem. Quero agradecer, deixar aberto. Alguém mais gostaria de comentar? Marcelo trouxe, né, esse olhar sobre a qualidade dos serviços, que funcionários, né, colaboradores satisfeitos, né, com percepção de si, conseguem realizar melhores atendimentos, né, que é um grande desafio para as organizações. Também ter uma hierarquia maior das entregas, né, que precisam ser feitas, porque o atendimento passa pela percepção também do cliente, né, do que ele espera receber. Então, às vezes, a gente está correndo para isentar de uma cobrança, mas o que ele queria era só uma resposta rápida no WhatsApp, né, só uma confirmação de leitura e já resolveria. Ou é o desafio que ele está com o trabalhador dele lá, que ele tem que resolver naquela hora, né, ele precisa de uma orientação naquela hora. E a gente não sabe o que está para o outro lado da linha. Então, como monitorar
as expectativas do cliente nessas comunicações do dia a dia. São grandes desafios. Então, eu queria agradecer. Marcelo, quer fazer algum comentário? Não, professora. No caso, eu até comentei com o Carlos, né, o Carlos, no início aqui do nosso grupo de estudos, que a intenção foi exatamente essa, né, de absorver conhecimento. No caso, tem um pouquinho aí, né, que ele falou aí, um pouquinho só de experiência, né, nessa área, a oportunidade que eu estou tendo e é muito bom tá no meio dessas pessoas, né? A Josmária estava até perguntando, porque eu assumi a monitoria, né, da Sala Mineira, que é uma parceria da PUC, com a ASPAC, né, que é a Associação de Contadores e Auditores aqui de Betim, e eu estou tendo essa experiência lá também, que nós, né, a PUC e a Prefeitura de Betim, ela presta essa consultoria para o MEI, para o microempreendedor, né, e acaba que a gente começa a ter outro olhar, né, na medida que você vai tendo esse contato mais de prática, né, e menos de teoria, você vai entendendo como que você pode melhorar, né, a qualidade do atendimento ali das pessoas. Por exemplo, a gente teve uma situação que um cliente ele foi lá, abriu o CNPJ dele, mas em contrapartida ele por exemplo, né, ele poderia, lógico que a prefeitura, ela infelizmente ela não disponibiliza dessa assessoria mais refinada, mais personalizada, porque até então é um serviço gratuito, né? Mas aí a gente já vem com outro olhar, um olhar mais crítico. Poxa, será que a gente não poderia ter feito um planejamento fiscal, porque ele está abrindo um CNPJ em maio? Será que ele tem noção que se ele faturar mais de X valores, ele já não é enquadrado mais como microempreendedor? Então, a gente vai absorvendo conhecimento, né? E você vai tendo esse olhar mais analítico, mais crítico. E é isso. Muito bem. Eu quero agradecer, desejar a todos uma boa noite, né? Já estamos aqui às 10h35 e uma excelente semana de trabalho. Boa noite. Gente, boa noite. Obrigada. Obrigado pela presença. Boa noite, Fiquem com pessoal. Deus. Boa noite. Obrigada.